Eu acho que tudo que envolve Bruno e Grace tem que ter muita emoção. Nada é simples, nada é fácil, nada é tão tranquilo de acontecer. Por si só, eu e o Bruno, nós somos um milagre, casados. E eu acredito que aprove a Deus unir, assim, as nossas histórias de milagre para fazer mais um milagre. Aquilo que ficava muito notório pra gente era as nossas expectativas quanto ao futuro. Nós queríamos ser família, nós queríamos ter uma casa, nós queríamos ter filhos. E não demorou muito, né? Como todo casal fala, né? A gente começar a tentar engravidar. E aí passou um período de tempo e a gente não tinha engravidado ainda. E isso começou a gerar um incômodo na gente e uma preocupação e tal. E a gente foi vendo o tempo passando e depois de um tempo a gente nem ficava mais nessa expectativa. Parece que era ao mesmo tempo que era um desejo muito grande, mas era algo que estava começando a ficar meio distante. E a gente só via o tempo passar e a gente ficava assim com uma certa angústia de quando vai ser, de como será, de que maneira isso vai acontecer. E nesse documentário lá que a gente estava vendo, o médico falava, olha, no universo masculino é muito mais fácil de descobrir os problemas. E às vezes é muito menos traumático do que para uma mulher. E aí caiu uma ficha na gente assim, falei, será que é isso? Nessa época nós morávamos no Rio de Janeiro, na cidade de Mesquita, na Baixada. Não dava para contar com a rede pública, não tínhamos a menor possibilidade disso. Então todas as consultas e exames que a gente propôs a fazer, a gente ia fazendo no particular. E graças a Deus, Deus estava honrando a gente nesse sentido, nunca precisou faltar. A gente se apertava, passava cartão de crédito, fazia umas doideiras, mas a gente conseguia fazer as consultas e eu fui. Eu fui numa consulta. E aí, né, como diz o ditado, quem procura acha, né, a gente, depois de vários exames, nós descobrimos que tínhamos problemas de engravidar. A maneira que a gente ficou sabendo, assim, foi muito dolorosa, assim, foi muito difícil. E ela pegou os exames e ela não me olhava, ela não me encarava. E ela pegava a caneta e falava assim, eu lembro da cena até hoje, ela falava assim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E parecia que naquele momento que ela falava tá ruim, eu ia diminuindo na cadeira, assim, tipo, tá ruim o quê? O que é isso? Falei, ok, o que tá ruim? Ela falou, tá tudo ruim. E ela, não tem o que fazer. Não tem solução, vocês não podem ter filhos, vocês não podem engravidar. O que a gente vai fazer? Ela, nada. Falei, mas a gente tá tentando engravidar e a gente não tá conseguindo. Ela falou, o problema é você. Tira o peso da sua esposa de se você tá tentando engravidar, porque o problema é você. Então faz mais alguns exames só pra gente descartar mesmo essa possibilidade. Faz esses exames aí e a gente vê o que a gente vai fazer, mas a princípio não tem o que ser feito. E aí foi aquela cena de filme, assim, a gente foi pra casa. Deitou na cama e os dois olharam pro teto, assim, de mão dada. E a gente chorou. E choramos muito. E a gente não sabia o que fazer. A Cris mandou uma mensagem para um casal muito amigo meus. E eles foram na nossa casa, a gente contou toda a situação para eles. E eles oraram com a gente, tentaram, na medida do possível, consolar. E eles falaram bem uma realidade. Falaram, não fique com o primeiro diagnóstico. Procurem outros profissionais, procure outra fala, procure outro especialista. E foi assim que a gente fez, a gente reuniu os cacos. E no outro dia eu já estava indo em outra clínica. Fizemos mais exames e mais exames. E todos os exames sempre dando muito ruim, muito errado, assim. Nesse segundo profissional, ele confirmou, ele falou, olha, a situação é bem crítica. A possibilidade de não conseguir ser pais e mães é real. Pode ser uma combinação de fatores, pode ser de fato um problema só seu. E aí parece que de alguma maneira a gente era bombardeado negativamente com a falta de ética e até mesmo acho que o diabo talvez usasse a vida desses profissionais, que daquela mesma maneira que aquela mulher foi tão antiética a dar um diagnóstico tão ruim, esse outro também dizia pra gente assim, olha, talvez seja a junção de vocês dois, seja a combinação de vocês dois. Se você se separarem, talvez você consiga engravidar outra mulher. Tinha dias que eu acordava assim mais confiante, orando e buscando a Deus e falando, não, eu sei que o Senhor pode fazer milagre,
Eu tenho muitas histórias na Bíblia de mulher estéril, mas tinha dias que eu não tinha forças, assim. E aí parece que nesse momento, assim, o mundo estava engravidando. Tipo, todo mundo, todas as minhas amigas, todo mundo estava engravidando, menos eu. E aí eu comecei a orar, assim, eu falava, Deus, se não tiver nos teus planos que eu tenha filho, eu não quero ser uma mulher amarga. Porque chegou um momento, assim, que eu não conseguia me alegrar com a notícia de, ai, fulano tá grávida. Eu ficava chateada, tipo, o Marcos e a Elô, esse casal que acompanhavam o Bruno desde a adolescência e eu costumo brincar assim que eles se tornaram a minha família carioca. Eles têm 3 crianças, o Nicolas, a Alice e a Valentina. E as crianças, elas amavam ir na nossa casa. E isso era uma coisa assim, tipo, que a gente não entendia, porque não tinha nada na nossa casa, assim. A gente morava num apartamento super pequeno e nem brinquedo de criança tinha, mas eles gostavam de estar com a gente. E eles eram crianças assim, muito usadas por Deus. A família ensinava eles a buscarem a Deus, os pais, né, eram muito tementes a Deus, um casal de muita oração. E as crianças eram assim, as crianças refletiam isso que elas viam na casa delas. Então eles iam dormir na nossa casa e eles pediam para orar. E espontaneamente, eles não sabiam de nada do que a gente estava passando, assim, nada. Eles oravam pra gente ter filhos. E o Nicolas, o filho mais velho, aí toda vez que ele me via na igreja, ele perguntava, e aí, Grace, já tá grávida? Aí eu falava, não, dele, então vamos continuar orando. E ele sempre falava isso. O Nicolas, na época, tinha quantos anos? Eu acho que ele tinha uns 8 anos, não sei se tinha isso, assim. E tem uma cena que não me sai da cabeça, que foi um café, eles foram dormir em casa, assim, a gente tinha uma mesa pequena de 4 lugares, assim, e uma das meninas olharam, Grace, você vai ter que trocar de mesa, né? E aí eu falei, por quê? Por que a gente vai ter que trocar de mesa? E quando chegar os teus filhos, como é que a gente vai sentar aqui? Os teus filhos, vocês, nós, não vai caber todo mundo. E essa cena me marcou, assim, porque quando ela falou no plural, né, os teus filhos e tal, eu falei, gente, eu tava entendendo assim que Deus usava a vida das crianças para animar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé. Era uma presença de Deus através da vida das crianças, sabe? Isso já estava chegando no final do ano, quando a gente descobriu de fato esse problema todo. Era julho e a gente já estava em novembro, quase finalizando o ano, e a gente não sabia o que fazer. E uma casa que sempre foi muito referência pra gente, toda vez que a gente vinha em Guarapuava, a gente sempre passava lá, era na casa do Bim e da Berna, e a gente falou, nós precisamos falar para alguém aqui em Guarapuava, alguém precisa saber que a gente está vivendo isso, alguém precisa aconselhar a gente. Na casa do Bim e da Berna, sempre foi meu lugar de refúgio, assim, ministerial, pessoal, enfim. E aí eu fui lá pra dividir com eles tudo que a gente tava passando e aí, de fato, aconteceu uma coisa inusitada no meio da conversa. A tia Adélia, que sempre passava lá e dava um beijo na gente, orava com a gente, ele apareceu e de fato, tipo, ela não entendeu muito o que estava acontecendo, né? Tipo, toda vez que a gente ia lá, a gente estava animado e dessa vez a gente estava tudo no clima de velório e tal. Aí a Berna comentou, eu acho que a mãe queria orar com vocês ou ver vocês, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou lá rapidinho dar um oi pra ela. Quando eu entrei na casa da tia Adélia, a tia Adélia olhou pra mim e falou assim, Grace, posso te fazer uma pergunta? Você tá grávida? Aí eu, desabei a chorar assim, falei, não, tia Adélia, eu não tô grávida. Eu contei pra ela tudo que a gente tava passando. Aí ela falou assim, não. Deus quer que você seja como a Ana, mãe de Samuel. Eu falei assim, não, tia Adélia, a senhora não tá entendendo. Aí eu fui contando tudo pra ela. Daí ela falou assim, é que eu tava orando aqui esses dias e Deus falou pra eu orar pelos teus filhos. E daí eu falei pra Deus, mas ela não tem filho ainda. E Deus falou pra eu orar pelos teus filhos. Daí eu falei, então amém, né, tia Adélia? Então ela falou assim, não, ele só quer que você seja como a Ana. E aí a gente tinha que fazer mais exames e agora era comigo e tal, que eu tinha que fazer mais um exame. A gente considerava um monte de coisa, tinha uma época que a gente considerou, então vamos adotar. Aí a gente parava pra...
Quem vai dar uma criança pra gente adotar? A gente não tem casa própria, a gente não tem salário, a gente não tem nem um futuro. Daqui 2 semanas a gente tá aqui, daqui a pouco a gente tá lá no fim do mundo. Quem acha que vai dar uma criança pra gente adotar? Eu falei assim, ai, Bruno, chega, eu não quero mais, eu não quero. Eu já tava assim, esgotada, porque todos os médicos, eles falavam muitas coisas pra gente. Eu não vou mais fazer exame. Aí o Bruno falou assim, não, só mais esse. Aí ainda eu falei, Bruno, olha o tanto que a gente tá gastando com isso e tal. E aí nesses dias chegou uma oferta exatamente no valor do exame. Vamos fazer esse exame? Apareceu um dinheiro lá na nossa conta, o valor exato do exame, não tem por que a gente não fazer. Ela não quer, eu falei, vamos encerrar o ano sabendo o quão ruim a gente tá. E a gente foi numa sexta-feira de manhã. Dia 14 de dezembro, numa sexta-feira, às 8h30 da manhã. E por mais incrível que pareça, na mesma sala desse procedimento que ela foi fazer, dessa ecografia, foi uma sala que eu também tive que fazer um exame umas semanas antes e recebi o resultado muito ruim, muito negativo. Mais uma vez eu tinha que contar pro médico toda a história, que a gente não podia, não sei o quê. Aí o médico, mas você quer investigar alguma coisa específica? Eu falei, doutora, é porque a gente não pode ter filho, por isso. Não, mas deu certo, você tá grávida. Eu falei, não, doutor, não pode. Aí comecei a descrever todo o diagnóstico pra ele, a gente tem isso. Aí ele ligou o som do coração da Elise, assim. Aí eu só chorava, e daí eu falava, doutor, e daí eu acho que eu fazia assim com as mãos, eu falava, doutor, é milagre, doutor, é milagre. E ele pediu pra enfermeira chamar o Bruno, assim. Eu já fui o tempo que eu andava da recepção até a sala, assim, eu só pensando, tipo, meu Deus, o que a gente vai enfrentar agora, né? Que a gente já tava preparado. Aí o Bruno entrou na sala e ele nem deixou eu contar, porque daí ele gritou, né? Você que é o pai! E ele ligou o coração da Elise, assim, e aquela sala encheu com aquele... E a Grace tava chorando, balançando a mão, assim, e não sabia o que falar. E eu fui perdendo as forças, eu sentei na cadeira, assim, e fiquei olhando para aquilo tudo sem entender. Eu perdi totalmente a noção do que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu, como pode isso? E aí virou a tela, assim, mostrou a Elise lá dançandinha e tal. E ela já estava bem formadinha, dava para ver perfeitamente ela ali. Demorou para perceber a gestação, que eu acho que a gente estava tão mal nos meses que a gente estava vivendo, que a gente nem estava olhando pra gente mesmo, e a Grace já estava com quase 12 semanas de gestação, então ele já estava muito bem formada. E ela balançava assim, como se tivesse... Agora que vocês me descobriram, eu vou me apresentar. E ela balançava assim, de um lado pro outro, e ela já tinha bracinho, mãozinha, ela já estava formada. E o médico falou assim, vocês conseguiram? E aí, engraçado que na mesma hora já saiu uma super proteção de mim. A Grace tinha que descer uns degrauzinhos assim, eu peguei ela pela mãozinha, assim, parecia que até que ela tava doente. Aí tipo, agora eu sou um pai. Aí a gente ligou para esse casal de amigos nossos, pro Marcos e pra Heloísa, eu falei, vocês estão em casa? Eu falei, estamos acabando de acordar, sei o quê. Fomos pra lá e chegamos lá. Quando a gente chegou na casa dele, as crianças estavam acordando ainda, todo mundo de pijama, e sem entender, uma sexta-feira de manhã. Aí eles não entenderam muito bem, tipo, o que estava acontecendo, demorou pra cair a ficha. Eles, não tô brincando! E as crianças fizeram uma festa. Essas crianças, como elas acompanharam tanto a gente, ficavam tanto na nossa casa, torciam tanto pra gente... Nossa, eles fizeram uma festa, o Nicolas foi pra dentro de casa e voltou com um monte de taças de plástico, cheio de água. Ele falou, a gente precisa brindar esse momento. E cada um pegou uma taça lá e levantou assim, e eles agradeceram, botaram a mão na barriga da Grace, falaram que nem sabia ainda que era a Elise, ele falou que ela era bem-vinda, que ela ia ter uma gestação muito tranquila. Meu maior sonho a vida toda sempre foi ser mãe. Pensar nessa... Você não tem o controle, né? Quando você pega aquele monte de papel, aquele monte de diagnóstico ali e você vê a tua vulnerabilidade, você não tem controle sobre essas coisas. E você ter que entregar isso e dizer, Deus, que seja feita a tua vontade. E pensar na possibilidade de receber um não, assim, isso era muito dolorido. Mas no meio disso tudo, eu queria viver amando o Senhor e alegre com a vontade dele. Eu queria ter prazer na vontade de Deus. Aí eu entendi, né,
a oração da tia Adélia. Realmente, quando a gente veio para cá em novembro, naquela época, eu já estava grávida e não sabia, né? O Bruno me ensinou uma oração quando ele pediu para orar comigo antes da gente namorar. E aí, a primeira vez que ele fez essa oração, eu falei, nossa, não sei se eu consigo orar desse jeito. Pelo teu sim, pelo teu não, mas para glorificar o teu nome. E é difícil fazer essa oração. Eu acho que até hoje, assim, nunca na minha vida eu vi tanto que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E que a gente acha que a gente manda em alguma coisa, que a gente consegue controlar alguma coisa, que a gente consegue planejar alguma coisa, mas no fundo a gente não consegue, né? E a gente tem total consciência disso, que nós fomos agraciados pelo Senhor. Não foi mérito nosso. Não foi porque a gente é mais santo, é mais dedicado, porque a gente orou mais. Não. Foi misericórdia do Senhor para a nossa vida. Talvez tenham pessoas que estejam ouvindo isso e estejam lidando com isso, com perdas, com a impossibilidade, ou até mesmo com diagnósticos tão ruins. O mesmo Deus que proveu essas coisas para nós, pode prover para essas pessoas também. O mesmo Deus que poderia ter dito não pra gente, pode estar dizendo não hoje. E a gente não sabe dizer qual seria a nossa reação se de fato Deus dissesse não pra gente. Mas hoje, de fato, Deus disse sim, e deu a Eli cheio de saúde, cheio de vigor. E a gente glorifica a Deus. A gente tem a ideia que se Deus dissesse não, talvez a gente teria muito mais dificuldade, mas a gente glorificaria o nome dele da mesma forma. Essa é a nossa grata memória.